Olá, criativos e criativas, sejam muito bem-vindos. Mesmo você que não se acha tão criativo, bora relembrar? Aqui eu vou compartilhar com vocês práticas que me ajudaram a superar a minha própria vergonha de me expressar e que também vai te ajudar você a superar a sua. Meu nome é Nicole Salmi, sou cantora, compositora e professora de canto e criatividade. E o tema desse episódio de hoje, o assunto sobre o que a gente vai falar é: me sinto incapaz de ser eu mesma. Quem aí tem essa sensação, esse sentimento de em muitas situações da vida não se sentir capaz de ser você mesmo? Sente aquela sensação de desencaixe, de não pertencimento, sabe aquele parafuso que não encaixa no buraco? Em vários âmbitos da sua vida, isso pode ser, às vezes a gente se sente assim em alguma relação familiar, ou às vezes a gente se sente assim num núcleo de amigos, que parece que a gente não pertence tanto ali naquele grupo, ou no nosso trabalho, onde a gente trabalha, né? Tem essa sensação de peça fora do quebra-cabeça, né? Quem não se sente? É uma questão para todos nós, seres humanos, né? A gente atravessa muito por esses lugares e eu vou contar já mais sobre isso para vocês. Por exemplo, quando eu era adolescente, eu nunca fui uma adolescente que curtia tanto o bebê, que curtia tanto as baladas eletrônicas. E eu lembro que eu ia nesses lugares e para mim era um grande desencaixe, eu tinha muito sono, eu tinha, uma sensação de não estar no lugar que eu estava. Só que eu me cobrava, eu falava assim, gente, mas eu sou adolescente, meus amigos estão aqui, eu tenho que gostar disso, eu tenho que estar aqui nesse meio, senão eu vou me isolar do mundo. E aí a gente vai levando esse sentimento, essa questão para nossa vida adulta, né? Achando muitas vezes que a gente tem que pertencer em lugares que às vezes a gente só não descobriu qual é mesmo o nosso lugar. A gente está realmente desencaixado, realmente em busca desse pertencimento e dessa compreensão que ela é muito mais interna do que externa. O externo reflete isso e a gente vai falar mais sobre isso já. A gente tem medo de ser a gente mesmo, de descobrir quem somos. Por quê? Porque a gente pode ser julgado, criticado, né? A gente pode ser excluído. E aí então a gente fica lá fazendo um esforço enorme, passando anos da nossa vida ou passando vidas tentando se encaixar, e aí a gente toma remédio, a gente fica ali naquela linha do frigorífico, mesmo nada fazendo sentido, eu preciso me manter aqui, eu preciso me manter aqui, né? E a gente vai se desconectando da nossa pulsão de vida, se desconectando do nosso prazer com a vida, da nossa alegria e do tesouro que a gente veio trazer aqui para o mundo, né? Cada um com o seu jeito, da sua maneira. E por que a gente tem isso tão forte? Quando a gente é criancinha, né? Quando a gente nasce ali no nosso núcleo familiar, a gente vai aprendendo a se compor ali dentro daquela família, o que pode, o que não pode, quais são os limites. A gente quer muito agradar os nossos pais, então a gente vai aprendendo que se a gente agrada, a gente ganha, né? Então tem um ganho nesse se compor e nesse agradar. E aí a gente vai indo para a vida adulta e não percebe que a gente continua fazendo isso em outras relações, né? A gente faz isso com o nosso chefe, a gente faz isso com o nosso grupo de amigos ou com o nosso núcleo social, profissional, né? E a gente vai insistentemente tentando esse encaixe e que não é possível. A gente não tem como agradar 100% a todos.
né? Talvez o grande desafio é aprender como que a gente lida com essa sensação de não agradar, de desagradar. A gente não aprendeu a fazer isso, né? A gente, enfim, fica clicando, né? Batendo nessa tecla do pertencer e a gente vai deixando, vai ficando inseguro de expor nossa criatividade, de expor, por exemplo, quando a gente faz um desenho, né? Eu lembro, eu tenho essa lembrança, eu na primeira série da escola, imagina, era o primeiro ano da escola, onde eu ganhei meus lápis de cor para aprender lá a fazer os desenhos. E aí eu tava começando a desenvolver essa habilidade de desenhar. E a professora começou a andar pela sala e pegar os desenhos que ela achava mais bonitos e colocar na lousa. E a minha reação, e eu não fui desses desenhos escolhidos, e a minha reação, quando eu olhei aqueles desenhos na lousa, era de que eu não sabia fazer aquilo. Eu estava aprendendo. Tinha gente que já sabia, tinha mais habilidade para aquilo do que eu. E aí eu falei assim, então eu vou começar a copiar. E aí eu comecei a parar de fazer os desenhos que eu fazia, que eu estava ali tentando desenvolver. Comecei a copiar aquele que a professora punha lá na lousa, que eu queria ser igual, porque eu queria muito o reconhecimento dela e que um dia o meu desenho fosse para a lousa. Mas qual é a realidade nua e crua? Que o meu desenho nunca foi para a lousa, porque ele não era autêntico, ele não era a minha expressão, né? Aquilo que estava ali tinha uma verdade que aquela criança desenhou daquele jeito. E eu tinha outras qualidades, né? Que não estava ali naquele âmbito do desenho. E aí eu, por muitos anos, parei de fazer os meus desenhos, ficava tentando copiar só para eu passar, sabe assim? Passar na aula de artes desapercebida, entrei no modo frigorífico que eu falei. E a gente vai perdendo essa autenticidade. Porque quando a gente é criticado, eu ser criticada pelo desenho que eu criei, que eu deixei a minha criatividade, minha imaginação ali representar, dói muito mais do que eu ser criticado por uma coisa que eu tô copiando, né? Ou uma coisa que eu não criei. Porque é como se a gente ouvisse aquela crítica, aquele não, de uma forma muito pessoal, né? Como se você não fosse boa. Eu falo do seu desenho, mas a gente recebe como se você não é boa, você não tem capacidade, você nunca vai dar certo. E quando a gente está trazendo algo muito genuíno, muito expressivo, como uma ideia, pode ser uma ideia, uma opinião, dói muito se a gente já recebe uma crítica, né, desse lugar tão íntimo. Outro exemplo que eu aprendi, né, tô aprendendo ainda, sempre que eu vou gravar um disco, né, eu trabalho com isso, esse é o meu trabalho profissional hoje em dia, sempre que eu vou gravar um disco, eu não mostro ele. Eu mostro ele, assim, para pessoas muito específicas. Às vezes, pessoas muito íntimas da minha família, eu não mostro ele antes dele ficar pronto. Porque é um estado tão frágil de criação, onde aquela plantinha, você acabou de plantar aquela sementinha, ela vai ganhar vida. Dependendo do comentário que vem e que é de uma perspectiva de uma outra pessoa, que tem uma outra história, que não é a sua, pode cortar aquela sementinha. E aí você já joga tudo fora, já desiste, não põe os seus projetos no mundo, né? Então, a gente precisa ir fortalecendo essa confiança na gente mesmo. Fortalecendo essa confiança de que a gente pode se expressar e não o que o outro espera de mim, né? A gente passa muito tempo da vida tentando se adequar, pensando o que agradaria a tal pessoa, né? No começo, o que agradaria minha mãe, o que agradaria meu pai, depois o que agradaria meu professor, aí, nossa, o que agradaria minha namorada, o que agradaria meu chefe, a gente vai só passando, né, essa imagem para quem tá ali nas relações com a gente, e a gente vai tentando se encaixar
começa a fazer, atuar de um jeito achando que vai agradar o outro, aí não agrada o outro, não agrada a si mesmo, a gente fica nesse looping maluco, perdidos nessa bola de neve, tentando ser algo que a gente não é e sentindo esse profundo desencaixe, que é uma dor muito profunda que a gente carrega quando a gente está nessa sensação de desencaixe na vida, no mundo. E como que é, e tem uma coisa assim muito sutil pra gente também prestar atenção, que às vezes a gente escolhe ser uma coisa. Então eu tenho uma imagem, vou falar do meu exemplo, né, com o meu trabalho, mas você pensa aí no seu exemplo, né, na sua vida. Então eu gosto de uma cantora X, ela é tudo que eu acho de legal e eu vou copiar ela, vou tentar ser como ela, porque se eu gosto, faz muito sentido comigo. E aí eu começo a criar minha realidade pautada naquela referência que eu acho ser eu, mas às vezes o meu coração tá mostrando outro caminho. Às vezes meu coração tá pedindo outra coisa, e aí é como se fosse uma briga entre a nossa personalidade e o nosso ser mais íntimo. Que o nosso ser tem anseios próprios, tem necessidades de realizar o que veio realizar aqui nessa vida, nesse mundo. E a minha personalidade quer fazer outra coisa, quer arranjar outras necessidades. E aí a gente começa a criar esse conflito, porque às vezes essa personalidade não tem a ver com quem você é, em essência. E aí a gente precisa mergulhar em si mesmo, né? Criar essa relação de intimidade com você, para você ter oportunidades de se escutar, abrir espaço na vida, né? A gente falou aqui no vídeo anterior, no episódio anterior, abrir esse espaço criativo, se escutar para reconhecer e começar a ter coragem de assumir os seus desejos, aquilo que você deseja fazer na sua vida, aquilo que você deseja colocar, a forma de vida como você deseja viver. Tem uma mulher que eu sigo e que eu achei muito legal esse exemplo um outro dia, que eu sigo ela há muitos anos. E essa mulher, ela é uma mulher que ela é exemplo de liberdade política, liberdade sexual, ela é uma mulher empreendedora que viaja muito, fala do sagrado feminino de uma maneira muito selvagem, né? Ela rompe muitos padrões. E recentemente ela teve um bebê. E aí ela fez um texto muito bonito e muito sincero falando sobre como nesse momento com o bebê dela, ela só queria ficar no núcleo familiar, em casa, vivendo aquele momento tão íntimo, né? E como ela se sentia até falsa com ela mesma de tudo que ela dizia, né? Porque ela sempre viajava o mundo inteiro e desbravando o mundo, e de repente ela queria ficar ali, ela, o marido, o filho, uma coisa que ela considerava brega, né? E é lindo de ver, porque ela tá mentindo, ela é falsa? Não! Quando ela tava lá viajando o mundo, desbravando, isso fazia sentido para ela. E daqui a pouco as condições de vida, as escolhas dela mudou e ela estava sentindo outra necessidade. Porque a gente é vivo, a gente é orgânico, a gente muda, né? A gente transforma e pode ser que daqui a pouco ela volte para aquele outro estado de novo e tá ok, né? Mas o que é importante? Você ser fiel ao que você tá sentindo, né? Você ser fiel ao que o seu ser tá pedindo. E que dependendo do seu momento de vida, ele vai pedir diferentes coisas. Então não dá para você aprender um discurso lá de criança e você ter 52 anos e querer pregar o mesmo discurso. Porque a vida é dinâmica, muita coisa aconteceu, muita história, né, aconteceu. Então a gente tem que conectar
com esse anseio do coração, o coração como mapa, como guia, deixar ele, conduzir e mostrar os seus desejos, os seus anseios mais profundos. E ser quem você é, no mais profundo, tem uma imagem muito legal, como a escultura. A escultura é um bloco de barro, né, ou uma pedra, um bloco de pedra, que você vai tirando para ficar o que é, né, para ter uma imagem ali dentro. Então, se a gente conseguir ter essa imagem com a gente, né, e tirando tudo que a gente não é, para encontrar no mais profundo esse ser que somos. E o que ele fala, o que ele pede, o que ele anseia. E cada um tem um jeito muito único de fazer certas coisas. Todo mundo aqui traz um talento único, né? Todo mundo traz qualidades que você faz de melhor. E nos tempos de hoje, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque acaba que as nossas referências, muitas vezes, são de coisas muito grandiosas, né? Mesmo o Instagram, né? A gente fica ali vendo a vida, papéis, que muitas vezes não tem nada a ver com o nosso. E a gente começa a se perder nessa comparação, né? E perceber que, por exemplo, eu posso, sei lá, cuidar do meu jardim de um jeito muito único, que ninguém faria igual. Mas isso não tá lá no Instagram, isso não tá lá no que eu tô projetando, sei lá, numa referência que talvez não tenha nada a ver comigo, né? Então, lembra daquele nosso inimigo, que é aquela expectativa muito alta, é aquela referência muito inatingível, muito distante do que o nosso coração pede, do que o nosso coração fala. Eu, por exemplo, descobri mais ou menos com 18 anos que eu queria ser cantora, né? Que eu via uma possibilidade profissional nisso. E aí parecia que para eu ser cantora, eu tinha que cantar em barzinho, eu tinha que gravar um CD de músicas cover, e enfim, tem uma série de steps, né? Só que eu ia lá no barzinho, eu mesma não gostava de beber, as coisas que eu gostava de cantar normalmente eram canções bem profundas, eram músicas cover, mas eu gostava de escolher músicas muito profundas. Enfim, eu comecei a minha adolescência ouvindo rock, ouvindo Radiohead, né? Coisas muito densas e profundas, mas que tinha pistas ali pra mim que hoje eu consigo perceber. E aí eu ia lá no barzinho, cantava, ninguém nem ouvia, porque tava todo mundo lá pra beber, socializar, falar. E eu saía com uma sensação de que eu não estava indo pra lugar nenhum, né? Que eu estava, inclusive, perdendo tempo ali. Mas estava sim, foi importante eu ir lá no barzinho, porque eu estava ali desenvolvendo o quê? A coragem de me expor, desenvolvendo eu ali cantando na frente das pessoas, tendo que aprender novas músicas, tudo faz parte, gente. Mas eu ainda ia com uma sensação de desencaixe, né? Com uma sensação de que não era bem ali. E aí, recentemente, né, nos últimos anos, eu comecei a ser chamada, convidada para cantar em muitos retiros de autoconhecimento, onde as pessoas estavam ali para mergulhar dentro delas, para se conhecerem. E eu ia cantando, eu fazia shows, né? Faço shows à noite, onde as pessoas estão ali bem sensibilizadas, né, das imersões. E canto coisas que eu escrevo sobre esse caminho de autodesenvolvimento que eu mesma percorri. E aí me dá uma sensação de tipo, uau, tão encaixado, tão, né, as pessoas ali viajando junto comigo para dentro delas. E eu fui vendo que
né? Uau, isso encaixa, isso tem bem mais a ver. E entendendo por que que o barzinho não encaixava para mim, né? Ou quando eu vou quando eu faço os meus shows em teatro, né? Que eu consigo criar esse ambiente onde as pessoas podem mergulhar dentro delas. Por quê? Porque eu ansiava desde criança mergulhar dentro de mim. E a música, a arte, ela veio como uma ferramenta de eu fazer isso. E quando eu compartilho essa ferramenta, que não foi o intuito inicial, não comecei a escrever para compartilhar, comecei a escrever para me conhecer. E o compartilhar foi uma consequência. E eu percebi que isso gerava esse mesmo movimento para quem escutava. Então as pessoas também mergulhavam dentro de si através dessas canções. Então eu fui achando um jeito de ser cantora, ser compositora, mas de uma forma que era o meu jeito, meu diferencial, meu jeito único de fazer, né? Com a profundidade que eu tenho de falar de temas que muitas vezes não são gostosos de falar, mas são necessários para nossa evolução, para nossa libertação pessoal como ser humano, né? Então eu achei esse jeito. E às vezes não é que a gente tem que mudar a carreira, não tinha que mudar, não tinha que deixar de ser cantora para me alinhar com o meu propósito. Não. Às vezes é como a gente faz, né? Então eu fui encontrando esse lugar de como compor que não fosse na noite, que não fosse na bebedeira, que para mim não fazia sentido, né? Então encontrar o jeito, encontrar os seus talentos e o jeito de como você pode colocar aquele talento no mundo, né? Se você nasceu para ser um jardineiro, o seu jardim vai ser o jardim mais lindo do mundo. Porque esse é o seu diferencial, é o seu talento. E como você faz isso? Talvez você goste de ser jardineiro em apartamento, que são um outro estudo de plantas que precisam viver na sombra, que você coloca em paredes. Não sei, né? Cada um tem um jeito muito único, um jeito muito específico. E às vezes mesmo você, né? Por exemplo, eu tenho uma amiga que a gente é cantora sobre temas de autoconhecimento igual, mas a gente tem formas muito diferentes de fazer e de falar, né? Mesmo sendo do mesmo universo. Então, ousar ser quem somos traz o melhor de nós, né? Traz o nosso diferencial, traz aquilo que realmente só você sabe fazer desse jeitinho. E que ninguém vai poder contar isso pra você, certo? Porque cada um sabe de si e cada um tem que buscar em si o que é. Você só vai saber se você mergulhar dentro de você mesmo. Um outro exemplo, eu tenho uma amiga que ela tinha muita culpa, ela se sentia culpada de ela não morar perto do pai dela e os irmãos dela estarem ali sempre pertinho do pai. E ela falava, nossa, eu queria ser igual aos meus irmãos, que eles estão ali dando amor pro meu pai, não sei o que, e eu tô longe. Nanana. Aí ela começou a perceber que ela tinha passado pro pai dela hábitos de saúde, de fazer exercício, de alimentação, coisas que estavam ali presentes no dia a dia dele. E que mesmo ela estando longe, morando longe, ela tava ali com o amor dela, cuidando do pai dela. Às vezes até mais do que se ela estivesse perto e ficasse lá nervosa, irritada, entende? A gente precisa ampliar a nossa percepção pro jeito das coisas, que às vezes não é daquele jeito igual. E aí ela ficava lá triste, olhando o irmão dela, olhando a irmã dela, eu queria ser que nem eles, mas ela não conseguia. O espírito dela é do mundo, ela ansiava por outras coisas, mas o amor dela estava ali, com o pai dela, na rotina diária, né? Ou um outro exemplo também é que ela tinha um grupo, um núcleo de amigos que gostavam, enfim, de fazer coisas juntos, e aí ela foi encontrar um caminho de autodesenvolvimento, um caminho espiritual, que ela começou a sentir um encaixe dentro daquele lugar, ela se sentia bem com aquelas pessoas, e consequentemente começou a sentir um desencaixe com as coisas que ela fazia, daquele jeito, com aquele grupo de amigos, né? Aquele lifestyle, ela começava a se sentir desencaixada
que já não fazia mais sentido, não só fazia mais sentido, como ela percebeu que fazia mal para ela. Então ela sair para beber, fumar com os amigos ali já não estava mais fazendo sentido e estava desencaixando, ela, né, alimentava esse lugar de desencaixe. E aí ela ficou naquela briga, ai não, mas eu não posso perder meus amigos, eu tenho que viver nos dois universos, né? Até que ela assumiu que realmente não fazia mais sentido para ela aquele lifestyle, ela queria uma nova coisa para a vida dela, e aí conforme ela aceitou, tudo se encaixou. E não é que ela tem que perder os amigos, não é isso, a vida encaixa, as coisas encaixam até pra gente se encontrar com aqueles amigos num outro contexto, de um outro jeito, num outro momento de vida. Mais um exemplo também muito legal de uma outra amiga que ela foi fazer um curso para empresários, empreendedores, e que nesse curso, né, a referência do ídolo, vamos dizer, da pessoa que estava passando para ela o curso, era uma referência muito específica de como você tinha que montar o seu negócio e falava inclusive até da roupa que você tinha que vestir. E que nessa roupa você tinha que usar salto alto. E essa minha amiga, ela não usava salto alto, não fazia sentido, mas ela foi lá, ela reformulou o guarda-roupa dela, ela comprou os saltos altos e foi lá trabalhava de salto alto. Até que ela começou a perceber que por mais que aquela referência fosse um ídolo para ela, qual era o jeito dela? Como que ela podia pegar o que tinha de melhor naquele curso e naquela pessoa que inspirava ela e adaptar, trazer para o universo pessoal dela, para o que faz sentido para ela. Então, não necessariamente ela precisa usar salto alto, ela pode encontrar o jeito de se vestir que esteja séria, arrumada, enfim, dentro do contexto que ela precisa estar, mas que represente ela, porque senão a gente fica tentando se encaixar numa coisa que não é a gente, e aí a gente não se encaixa, né? Às vezes a gente vê essa referência como uma verdade absoluta, e você acha que você tem que ser aquela referência, né? E aí você desconsidera quem é você. Né? Por exemplo, no Vale do Silício também, onde tem muitos, os maiores empreendedores estão lá e são pessoas informais, né? Não seguem mais esse padrão do que a gente acha que é ser empreendedor. E se a gente consegue validar, consegue assumir, fortalecer esse nosso lugar da gente ser quem somos, né? A gente está falando aqui hoje, o tema é a gente não ter coragem de assumir quem a gente é. E se a gente consegue assumir, perceber, reconhecer quem somos e descobrir quais talentos a gente veio para essa vida, com quais talentos, a gente começa a ganhar vida em todas as áreas da nossa vida, né? A gente começa a não perder mais tempo na vida tentando ser uma coisa que não é, tentando se encaixar numa forma que não se encaixa, e a gente começa a investir esse tempo que a gente usava para se comparar, para se julgar, em construir, criar a sua realidade, fortalecer aquilo que você acredita, colocar os seus talentos no mundo, né? E aí a gente ganha o nosso maior tesouro nessa vida, que é a nossa maior conquista nessa vida, que é da gente relaxar para ser quem somos, né? A gente realmente relaxar para aceitar como somos e poder ter essa conquista interna. E se a gente tem essa conquista interna de relaxar para ser quem somos, o externo reflete. A gente consegue levar isso para a vida. A gente consegue criar, enfim, o que a gente precisa a partir desse lugar verdadeiro e de aceitação com a gente mesmo. Imagina, né? Por exemplo, quando a gente sai desse jogo da comparação, dessa tensão da gente ter que agradar, e a gente consegue dar o nosso melhor, você imagina quanto tempo a gente para de perder, né? Quanto tempo a gente consegue
usar para redirecionar essa energia e construir isso que a gente quer a partir dessa aceitação que a gente tem com a gente mesmo. Mas Nicole, mas a gente tem que fazer, a gente tem que se enquadrar, a gente tem que fazer o que é esperado de nós. A gente vive em sociedade. Tá, como que está a sociedade? A sociedade está doente. A sociedade nunca teve um índice de suicídio tão alto, de ansiolíticos, remédios, para tentar manter uma forma que já não encaixa mais. A vida pulsa, urge, pede por transformação. E se a gente começa a transformar nos pequenos atos na nossa vida, a gente vai gerando impacto, a gente vai inspirando outras pessoas. Né? Não é você se isolar da sociedade, se isolar da vida, não, é você usar dos seus talentos para a gente reformular essa sociedade atual. Né? Então, no meu âmbito musical, na indústria musical, onde a gente ainda consome, a grande massa ainda consome muita sofrência, né? Gosta de ficar ouvindo músicas que falam que eu fui abandonado, como isso dói, que me traiu, que foi atraído por... Você fica ali consumindo de uma tristeza, de uma dor. Eu tô tentando falar sobre a pulsão de vida, aquilo que me motiva, aquilo que traz a minha força, a minha alegria, né? Eu tô usando da mesma profissão, mas trazendo de um novo jeito. Então, como que, né, a gente pode, cada um com o seu talento, no seu lugar, descobrir o que é que você veio fazer, o que é que você pode transformar e trazer. Ah, mas ser eu mesma é muito difícil, dá muito trabalho, não tenho tempo. Dá trabalho. Mas, se você não pega esse trabalho, se você não vai atrás disso, você paga um preço muito alto, que é o preço da sua felicidade. É o preço da sua vida, da sua liberdade, o que você está fazendo com o seu tempo. O tempo está passando. E o que é que você está fazendo com o seu tempo? Né? Então, a gente quer essas transformações como se fosse fast food. Né? A gente quer que as coisas mudem assim. Não, essas transformações requer tempo, requer dedicação, requer espaço, requer investimento. Né? Mas é o melhor investimento que você pode fazer por você. Porque é o investimento de você abrir a sua própria gaiola, de você libertar esse passarinho que vive enjaulado, soltar ele, deixar ele voar. Não existe, se você pensar o ganho disso, o que é tempo, o que é dinheiro perto dessa riqueza que é a nossa liberdade, a nossa felicidade. Tudo vira pequenininho, mas não é fast food. Precisa começar, né? E começar sem ficar pensando no resultado final, né? Claro que a gente quer ser feliz, essa é a nossa motivação, mas eu começo ali com o meu passinho, né? E é pra frente que se vai, no tempo eterno que parece demorar. Me desconstruo pra poder me enxergar e bater asas como um ágil beija-flor. Né? Esse tempo ele é relativo, a gente precisa começar agora, né? E uma hora você vai colher esse resultado, né? Porque se você não começa agora, você nunca vai colher. Melhor agora, né, do que depois. Você tem a chance de colher. Se não é nessa vida, na próxima, mas a gente espera que para essa. Então é começar agora. Por exemplo, pegar essa pessoa, por exemplo, que você admira, ela tá ali regando o jardim dela, ela tá ali cultivando, cuidando daquilo que ela admira. E então a gente também precisa fazer isso. A gente também precisa pegar aquilo que a gente quer e começar hoje a cultivar, né? E o que o nosso grande problema, nosso grande inimigo seria a gente não começar, né? A gente não começar, ficar lá na estagnação, ou a gente ficar fazendo muito esforço para ser aquilo que a gente não é, né?
A gente fica fazendo muito esforço, por exemplo, a Margarida é Margarida e ela quer ser uma aroeira, que é uma árvore, nem é uma flor, e aí ela fica lá brigando, olhando para as qualidades da aroeira, e aí ela não percebe as qualidades, não reconhece as qualidades que ela tem como Margarida e que ela jamais vai ser uma aroeira. Então ela pode passar a vida brigando, querendo ser uma coisa que ela não é, né? Em vez de reconhecer o que ela já tem e o que ela trouxe para esse mundo. Um exemplo muito legal que eu vivi recentemente, né? Que eu sou uma pessoa com qualidades mais introspectivas, né? Mais silenciosa, mais introspectiva. E aí eu fui viajar com uma amiga que é o oposto. Ela é muito extrovertida, muito comunicadora. E aí a gente foi numa cachoeira, ela começou a tirar um monte de foto dela na cachoeira de biquíni, fazia vídeo e a bunda e não sei o que. Eu olhei e comentei com uma outra amiga, falei, gente, se eu fosse que nem ela, eu teria muito mais sucesso nas minhas redes sociais do que eu tenho hoje em dia. Porque ela tava ali, ó, produzindo conteúdo, falando, né? E aí essa amiga que tava do meu lado falou assim, mas se você fosse dessa personalidade, dessas qualidades, você não escreveria o que você escreve, né? Com a profundidade que você escreve. Então, a minha introspecção que eu julguei como uma crítica, como algo ruim, na verdade não, ela me possibilita entrar nesse lugar tão profundo da onde eu escrevo as letras das minhas músicas, né? Ela é uma qualidade para mim. Aí, claro, eu tenho um desafio que é poder fazer esse lugar da comunicação, poder trazer esse lugar mais extrovertido, mostrar para as pessoas que eu tenho músicas, que elas podem ouvir, né? Então eu fui atrás de me desenvolver, de buscar recursos, ferramentas, que é o que eu tô trazendo aqui para vocês, para que eu pudesse não compensar, mas esse lugar que não é uma facilidade, eu desenvolver essa habilidade e aprender. E aí a gente vai criando uma harmonia entre aquilo que a gente tem talento, faz com facilidade, mas que às vezes na vida não dá para ser só isso. A gente tem que usar de habilidades que não são natas, desenvolver para a gente poder o quê? Servir a essa habilidade natural, a esse talento. Não adianta eu ficar trancada no meu quarto sozinha cantando. Vou morrer de fome, vou morrer de solidão, né? Minha alma vai ser triste porque eu gosto de dividir. Então eu preciso desenvolver outras qualidades, né, para trazer isso para o mundo. E assim a gente é. Então, eu quero agora trazer para vocês o tesouro dessa aula de hoje, né? Se você assistiu até aqui, isso que eu vou falar agora é o que realmente vai fazer a diferença, é o que realmente vai transformar a sua vida a partir de hoje. Então prestem bem atenção, que eu vou passar para vocês um exercício, pedir para você pegar uma caneta, um papel ou seu caderninho criativo das suas aulas, e você vai fazer o seguinte. Prestem atenção, hein, gente? Tesouro da aula. Você vai fazer uma primeira lista de qualidades que você tem. Então, você vai escrever lá uma lista, não precisa ser enorme, mas se for também, tudo bem, das qualidades que você consegue reconhecer em você, tá? Você vai escrever essa lista. E aí, você vai pedir para pelo menos 3 pessoas, de 3 a 5 pessoas que te conheçam, amigos próximos, familiares, quem tem uma intimidade com você, pedir para essa pessoa também fazer uma lista das suas qualidades e te mandar. Pelo menos 3 pessoas, tá? Então, fala para essas pessoas serem bem generosas, assim, sabe? Escrever, tá, você é amoroso. Amoroso por quê? Porque você cuida enfim, você pede para a pessoa ser generosa nessa explicação, né? Trazer mesmo o que é detalhar em exemplos práticos, não ser genérico, tá?
E também pede para essa pessoa que não é um exercício para te agradar, te deixar feliz, é para ser sincero, né? Para ser sincero, ela te conhecendo, quais são as suas qualidades. E aí você vai, importante que a lista que você vai escrever sobre você vai escrever antes de ler essas que você vai receber, tá? Então, o primeiro passo é você ir lá escrever essa lista sobre você, escrever sobre qualidades que não são reconhecidas socialmente, né? Por exemplo, esse exemplo que eu dei. Ah, então você ser introspectiva no mundo de hoje não é uma qualidade, mas é o que me faz compor, é o que me faz mergulhar dentro de mim mesma para ir nesses lugares profundos que eu componho. Então, isso é uma qualidade para mim. Então, quando você for fazer a sua lista, vê se você encontra também essas qualidades que às vezes não são reconhecidas socialmente, tá? E aí depois você vai então receber essa lista dos outros conhecidos. Você vai pegar todas essas listas e aí você vai lá no seu livrinho de criatividade e você vai escrever um por um. Cada qualidade que tá ali, você vai escrever. E você vai sentindo conforme você vai escrevendo, né? E você vai prestar atenção como que você se sente, porque às vezes, você é uma pessoa, você é criativo. Ai, eu não acho que eu sou criativo. Você já começa a debater, né, com aquilo que você recebeu, com aquilo que você tá escrevendo. Então, não, primeiro vai só escrevendo, vai sentindo os incômodos, vai sentindo alegria de ler aquilo, nossa, eu sou mesmo. Vê que sensações que isso te traz, tá? Põe tudo ali no papel. E aí, você vai, depois disso, escolher uma qualidade que você duvidou que você tem, né? Que quando você leu assim, mas eu não acho que eu sou tão isso, que eu tenho tanto isso. Você vai pegar essa uma qualidade que você duvidou e você vai escolher uma ação para você colocar ela em prática, né? Então, por exemplo, eu lembro de uma amiga que a gente adolescente, ela falou para mim, Nicole, você é uma pessoa muito profunda. Ela via isso como uma qualidade. E na hora eu falei, nossa, eu não acho, eu sou virginiana, me acho até rasa, prática. E aí, conforme eu fui trazendo uma expressão para o mundo que era compor, eu fui vendo que eu era muito profunda, né? Eu fui reconhecendo aquela qualidade. Mas eu precisei o quê? Escrever a minha música, né? Ir lá olhar e, nossa, realmente, eu precisei ir para ação para reconhecer que eu tinha aquela qualidade de profundidade, tá? Então, o convite é você pegar essa qualidade que você duvidou, escolher como que você pode fazer essa ação de algum jeito, né? Então você é muito amorosa, então, sei lá, você vai, eu não me acho tão amorosa. Aí você vai fazer um jantar para uma amiga, e aí você vai, uau, olha como você prepara esse jantar, o carinho que você coloca, os ingredientes que você escolhe, você vai observando, né? Onde que, né, vai fortalecendo e observando essa qualidade que você duvidou, que você não se achou ali tão de cara, né? Se identificou tão de cara. E, gente, essas são chaves, esses exercícios que eu passei agora são chaves para você realmente gerar mudança real, tá? Para você realmente inspirar a sua ação. Então, é muito importante que você não só assista esse vídeo, como você faça esses exercícios, porque são eles que vão trazer transformação. São eles que vão, né? São ferramentas, tudo isso são ferramentas pra gente, o quê? Superar a vergonha de se expressar. Pra gente fazer as pazes com a gente mesmo, se aceitar, deixar os nossos talentos fluir, brilhar, a gente poder relaxar para ser quem somos, né? Usar a sua criatividade e a gente parar de se comparar, né? Para atravessar mesmo, superar essa barreira que é a vergonha que a gente tem de se expressar,
tá? Então, esses exercícios são as chaves aqui desse vídeo para realmente você ver uma diferença. E aí, vem aqui, me conta nos comentários como que foi esse exercício, o que que você percebeu, se você teve insights, registra no seu caderninho criativo e compartilha aqui com a gente, porque a gente também vai lendo as histórias uns dos outros e a gente também vai lembrando das nossas, a gente se ajuda e se inspira. E se você lembrou de alguém que tá ali com a sua criatividade emperrada, né, ou alguém que tá triste aí querendo movimentar, tá com dificuldade mesmo de se expressar, convida ela, manda esse vídeo para ela, chama ela para vir fazer parte com a gente, né, dessa imersão, dessa jornada criativa que a gente está aqui juntos realizando, tá bom? Então, um grande beijo, tô aqui torcendo por cada um de vocês, para que a gente possa estar aqui, ó, no nosso jardim bem coloridos, cada um sendo a margarida que é, a rosa que é, o cacto que é, a aroeira, cada um podendo ser quem é e a gente poder ser mais feliz e tornar esse mundo aqui mais colorido e com certeza bem mais gostoso e divertido. Então, um beijo grande para vocês.